Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Sejam bem-vindos. Começa agora na TV Fortaleza, o programa É Direito. E neste mês de maio é celebrado o Dia do Silêncio, no dia 7 de maio, e nós aproveitamos a oportunidade para tratar da questão em dois importantes pontos. Primeiro, com foco na proposta da data, que é conscientizar a sociedade sobre os males que a poluição sonora provoca e o que isso reflete na qualidade de vida das pessoas. E o segundo aspecto, tão importante quanto, é falar sobre os trabalhos feitos no município de Fortaleza para controlar e combater esse tipo de agressão. Não sai daí, porque o nosso encontro está começando agora. A gente inicia o programa apresentando uma matéria que a equipe de jornalismo da TV Fortaleza fez sobre este assunto. Confira. Imagine o barulho que uma dessas caixas de som pode fazer. Dependendo do volume, pode causar danos irreversíveis à saúde dos ouvidos. Os médicos, especialistas em cuidados com a audição, alertam para o perigo da exposição exagerada ao som. Paredão, Fortal, esses carros que ficam ali do lado, não? Já existem pessoas que perderam a audição por causa de paredão. Normalmente, no trauma acústico, você passa uma medicação, um vasodilatador, um corticóide que tem um edema, alguma coisa, você tenta melhorar. Depende do tempo da lesão. Pior é quando o barulho é causado por quem não respeita a lei que regulamenta os limites contra a poluição sonora. Só de janeiro a junho do ano passado, foram realizadas quase 500 autuações. Os equipamentos são apreendidos e os donos pagam multa, que pode ser ainda mais rigorosa se forem reincidentes. O trabalho é feito pela Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS. A lei ela determina lá tantos horários, né, e os limites de decibéis que você pode emitir. Então, no período diurno, que é considerado aí de 6 da manhã até as 22 horas, o limite máximo permitido é de 70 decibéis. E o período noturno, de 22 às 6 horas, o limite cai para 60 decibéis. Uma das primeiras leis de combate à poluição sonora foi criada aqui na Câmara Municipal de Fortaleza em 1997. De lá para cá, a regulamentação foi reformulada e em 2011 ficou conhecida como a Lei do Paredão, de autoria do vereador Guilherme Sampaio, do PT. Nós sabemos que hoje uma das principais causas de má qualidade de vida nos centros urbanos é exatamente a poluição sonora. E recebemos, historicamente, no nosso mandato, muitas queixas de cidadãos que se viam incomodados com a lei do paredão. Então, fizemos uma série de pesquisas, apresentamos o projeto de lei, realizamos inúmeras discussões com os mais diversos segmentos, com as lojas de som automotivo, com a indústria de som automotivo, com os movimentos ambientais e, ao final de 2 anos, aprovamos essa legislação que tem sido um instrumento muito importante para o combate à poluição sonora causada pelos paredões de som. A medição sonora passou a ser realizada no imóvel mais próximo do local onde está o som. Antes, a gente media a 2 metros do limite do imóvel onde estava a caixa de som e depois, aí, com a alteração, a gente tem que realizar essa medição a 2 metros do limite do imóvel mais próximo, ou seja, o vizinho mais próximo de onde tem aquela caixa de som. Segundo os órgãos de fiscalização, com mais rigor no combate à poluição sonora e a consciência das pessoas em respeitar o que determina a lei, Fortaleza vem avançando para uma cidade cada vez mais organizada quando o assunto é evitar o barulho. Agora eu apresento a vocês as minhas convidadas de hoje. Eu recebo a doutora Emanuele Macedo, ela que é otorrinolaringologista. E com ela participa também do programa Nádia Santos, que é gerente de normatização da Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, que já participou com a gente aqui, né? Desde já, sejam bem-vindas ao programa Direito. Nádia retornando, né? É um prazer recebê-las e que hoje a gente vai falar sobre essa questão do Dia do Silêncio. Por que o Dia do Silêncio? Porque existem legislações para que sejam cumpridas regras, exatamente porque a poluição sonora é algo que prejudica a saúde. E para que se cumpram essas regras, a gente começa falando com a Nádia, né, Nádia? Mais uma vez, você participa aqui conosco, para que a gente possa falar não somente do trabalho de fiscalização,
Mas iniciar com aquelas informações básicas e necessárias para que as pessoas entendam essa questão da poluição sonora. Fala pra gente. Então, a nossa lei, né, de poluição sonora, o município já se preocupa com isso já tem um bom tempo. A primeira lei ela é de 97 e aí no final de 2017 passou por algumas modificações, mas assim, o ponto principal e importante é que nessas modificações não foram alterados, né, os ruídos, né, a intensidade do ruído que é permitido. Então, hoje, aqui dentro do município de Fortaleza, poluição sonora, que é considerado, né, é você emitir sons no período noturno, que é aquele que vai de 22 horas até às 6 da manhã, acima de 60 decibéis, e no período diurno, que é o de 6 da manhã às 22 horas, acima de 70 decibéis. Certo. Quanto à questão dos trabalhos, né? Como eu falei, a gente não vem só nesse trabalho da GEFIS, no caso, só de combater, mas também de orientar, de fiscalizar. Vamos falar um pouquinho desses trabalhos, como eles são feitos, Ana? Isso, assim que passou, né, que a lei passou por essas mudanças, a gente iniciou em um trabalho de divulgação, ampla divulgação da lei. Uma bem recente que a gente pode dizer é a alteração do final do ano, né? Isso, foi de 2017, final de 2017. Isso. E aí a gente fez uma ampla divulgação, né, chamou pessoas que trabalham com essa parte de som, né, chamou os empresários que fazem festas. Essa alteração foi, inclusive, pensando nessas pessoas, não é isso? Foi Exatamente. Essa modificação? Era uma coisa que o setor, né, pedia muito, porque eles achavam que a lei antiga era injusta para eles, enfim. E aí, com essas alterações, a gente fez reuniões, várias reuniões com o setor, e aí também com os técnicos, né, que operam sons. E, a partir daí, o nosso trabalho passou a ser, depois, né, dessa ampla divulgação e dessa conscientização, efetivamente passamos a fiscalizar a lei com mais rigor. Doutora Emanuele, agora a gente começa a falar um pouquinho de saúde, né? Dia do silêncio, ao invés de a gente ficar calado, o programa Direito vai falar exatamente para orientar. E hoje a gente fez essa mistura de ações, como também de se preocupar com a saúde. Por que isso é importante? Isabela, isso é importante porque, assim, há muito tempo não se preocupava com a questão da perda auditiva, né? A gente vê muito, assim, os otorrinos dos médicos antigos viam muito aquelas pessoas que perdiam a audição mais jovens por conta do trabalho. E quando a gente fala de poluição, a gente às vezes só pensa no incômodo do barulho e não pensa nisso, né, Nádia? Pois é, e no trabalho, antigamente era onde quando não existiam os paredões, né? Era onde existia muita perda auditiva, porque a pessoa estava exposta constantemente ao ruído. Então, o que a gente via? Eram pessoas jovens, com menos de 50 anos, já cometidos por perdas auditivas. E hoje em dia, as preocupações, assim, existe um programa de conservação auditiva na maioria das empresas, pelo menos para ter, né, esse programa. Mas hoje em dia as nossas preocupações do mundo atual, assim, são outras, né? Vem a questão, assim como você estava falando, assim, das festas, assim, desses paredões que eles emitem ruído. E o ruído, a perda auditiva, ela é proporcional tanto à quantidade, né, de ruído, como ao tempo de exposição. Isso independente da idade? Independente da idade. Só que, assim, bebês, existem até trabalhos, assim, que bebês bebês intraútero, que mães são expostas a ruído, eles já têm possibilidade que já se reflete, né? de perda auditiva também. Então, assim, hoje nós temos outras demandas. Hoje a gente tem, assim, todo mundo, assim, todo adolescente, toda pessoa que treina tem um fone de ouvido. Verdade. É impressionante. E aí ainda existem outros trabalhos que mostram que quando você está lá no piquezão, assim, da academia, né? A sua intenção é você se isentar do ruído externo. Daí você aumenta o seu som e esquece tudo. Então, aumenta a quantidade de decibéis
e você fica mais propenso ainda à perda auditiva. E além dos reflexos, dos outros reflexos que você até citou antes, quando a gente estava batendo um papo, no corpo no geral, né? Além de assim, a perda auditiva, ela pode causar, pode não ser sentida como perda auditiva no início. Às vezes ela pode ser sentida como zumbido, né? Que é uma distorção do som. Às vezes ela pode ser sentida como tontura também. Então, uma pessoa com perda auditiva, muitas vezes ela não chega ao otorrino referindo, olha, não estou escutando tão bem. Ela já chega referindo outra coisa como zumbido ou vertigem. Entendi. Existe também o trabalho feito de conscientizar, né, Nádia? Para que se eduque, para que se oriente. Fala um pouco para a gente. Porque que é importante, né, quando a gente soma exatamente para se trabalhar esses pontos importantes citados pela doutora Emanuele. Então, como a doutora estava falando, a gente não se preocupou, demorou muito a se preocupar com a questão da poluição sonora. No entanto, hoje, por exemplo, a poluição sonora ela é considerada como o segundo fenômeno mais prejudicial ao meio ambiente, por exemplo, que existe, né? Existem já estudos que verificam, por exemplo, que aves, elas não ficam nas regiões onde tem cachoeiras por conta do ruído. Então, você imagina também como o ruído, né, dos carros, dos sons, enfim, dessas festas que tem até próxima a áreas ambientais, quanto elas são prejudiciais para o nosso meio ambiente, né? Então, a gente tem trabalhado bastante para conseguir, né, conscientizar a população dos malefícios que a poluição sonora traz, não só para a saúde, mas também para o meio ambiente de forma geral. Verdade, importante falar. E o município tem realmente trabalhado, não só a AGFIS como agência de fiscalização, mas o município, de maneira geral, tem trabalhado essas políticas, fez aí a alteração na lei, faz grandes eventos aqui também, onde chama as pessoas que trabalham, né, com o som, para que eles se conscientizem, faz eventos com o pessoal dos bares, restaurantes, e a população também tem que ter essa consciência, né, porque a gente também não trabalha só em cima da poluição causada pelos estabelecimentos, mas também muitas vezes a própria pessoa, né, na sua residência também faz o uso abusivo, né, do som. E aí também essas pessoas também precisam, né, ter a consciência de que aquele ruído ele não é só prejudicial para o meio ambiente, para outras pessoas, mas para ele mesmo. Para ele mesmo. Né? E aí as pessoas ainda não têm ainda essa consciência. Mas é importante porque, enfim, todos os aspectos que a doutora falou aqui, que citou, para a nossa saúde, né? E ainda consuma do respeito ao próximo, né? A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas já já a gente está de volta. Não sai daí, aguarda que a gente volta em instantes. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta, o programa É Direito hoje, procurando falar sobre a questão não somente da lei do silêncio, né? Aproveitando que nesse mês de maio a gente celebra o Dia do Silêncio, celebrado na data do dia 7 deste mês, a gente traz a pauta do programa Direito, porque a gente sabe que existem legislações, inclusive aqui no município de Fortaleza, e eu volto nesse bloco, continuando a falar um pouco com a Nájila, como a gente ressaltou, Nájila, a mudança e alteração da lei, né, que é um pouco tempo, percebe-se que com essa alteração, que como a gente bem explicou, ela veio e foi modificada até para que se atendesse principalmente uma categoria como a dos músicos, que por questões estavam se sentindo prejudicados, e houve todo aquele debate na Câmara Municipal de Fortaleza para que tudo procurasse se enquadrar e se atender a todos, né? Fora isso, a gente pode dizer que houveram melhoras dessas modificações para cá, não só específico com a categoria, mas no geral a própria população mais consciente do que pode, do que deve ou não fazer? Olha, a gente tem sentido que a população está mais consciente no sentido de denunciar, de saber que aquela prática é irregular.
Tanto é que durante o ano de 2018, a gente teve mais de 3.000 denúncias, né? Esse ano, a gente está em abril, né? E aí já foram mais de 1.400 denúncias. Então, a população ela tem denunciado bastante. E, embora a lei tenha sido modificada por conta de uma questão, de um pedido, né? De toda uma categoria, uma classe, a lei ela continua sendo bastante rigorosa, né? As penalidades são super altas, pode chegar até R$20 mil, prevê a apreensão de equipamento, cassação de alvará de funcionamento, né? Então, assim, mas o que a gente vê também é que os estabelecimentos que eram muito denunciados hoje têm se regularizado. Procuraram se enquadrar, sim, né? E aí, a nossa problemática hoje são os paredões de som, né? Então, 90% das apreensões que a gente realiza lá são de paredões de som. E é porque vale ressaltar que no município de Fortaleza existe a lei do paredão. Exatamente, a lei do paredão que proíbe, né, de você utilizar esse equipamento com o porta-mala aberto ou semiaberto em vias públicas, nas praias, praças, em lugares que são privados, mas têm acesso ao público, como postos de gasolina, estacionamentos. Então, apesar da lei e de elas também ser rigorosa, porque também prevê a apreensão imediata do equipamento, o paredão tem sido ainda a nossa grande problemática, enquanto os estabelecimentos já estão mais conscientes e se regularizando. Qual é a análise que vocês fazem, Nájila? Porque é até difícil a gente dizer, mas a proposta do dia a dia, o trabalho, fazem com que vocês consigam detectar ou analisar o porquê ainda dessa incidência, dessa insistência de não cumprir o que se regra, né, o município, o que se vinga no município. A gente pode falar porque, assim, quando a gente fala de paredão de som, vem logo na nossa mente a imagem do jovem, porque está aproveitando. E não é só isso, né? Existem os carros de som que são ambulantes, entre vários outros fatores. Mas qual a análise que vocês fazem desse contexto, ainda na persistência desse erro? A gente entende que é realmente algo cultural, né? Criou-se essa cultura aqui no estado de Ceará. Porque não é por falta de informação, né? Não, não é falta de informação. As pessoas realmente sabem que é proibido. Tanto que quando a fiscalização chega e com a polícia, né, e a guarda municipal... Rapidinho tudo se resolve. O pessoal já desliga o som, né, já quer baixar o porta-mala. Mas, enfim, é realmente cultural. E tem muita gente que ganha dinheiro, né, montando paredões, com o uso dos paredões. Enfim, mas os paredões, eles até podem ser utilizados, existem regras para utilização. Que regras são essas? Fala um pouquinho para a gente. Então, eles podem ser utilizados em eventos religiosos, eles podem ser usados dentro de casa, né, em ambientes privados que não têm acesso ao público. Pode ser utilizado nos pré-carnavais, enfim, desde que aquilo ali esteja previsto na programação do evento. E lembrando sempre que ele tem que respeitar os limites de decibéis. As regras, né? Exatamente. Então, ele pode ser utilizado, ele não é totalmente proibido. O que é proibido é você utilizar, né, nas vias públicas, incomodando as pessoas que não estão escolhendo ouvir aquela música e nem ser perturbado com aquela intensidade de ruído que é emitido normalmente pelo pessoal que faz o uso dos paredões. Verdade. Doutora Emanuele, voltando a falar um pouco sobre essa questão da saúde, quando se fala da poluição sonora, que maneira, né, a sociedade ela pode buscar se prevenir? Não é só não usar o fone de ouvido, né? Mas eu digo de que formas, tanto os pais podem ajudar ou iniciar essa prevenção com as crianças, isso sendo adolescente ou adulto. Qual é a melhor orientação que a gente dá? Isabelle, engraçado assim, a população geral, ela não tem ideia do quanto que cada coisa causa ruído. Por exemplo, falando aqui para a Nájila, uma conversa entre amigos numa mesa, uma conversa empolgada, ela é capaz de gerar 50 decibéis, né? Num espaço confinado. Então, uma conversa empolgada, ela já seria, assim, se fosse em ambiente aberto, ela já seria passível, dependendo do horário, né, de multa. E, assim, o que eu falo muito é, assim, em consultório, porque a gente começa, hoje em dia, assim, os trabalhos preventivos, eles são bem mais atuantes do que antigamente. Sim. Onde não se preocupava nem com o trabalhador, né, exposto ao ruído. Então, hoje em dia, a criança nasce, já tem o teste da orelhinha,
a gente vigia bem a questão de hoje em dia, as mídias sociais, né? E a criança já está muito perto, né? Do tablet, do computador, e a gente não sabe a quantos decibéis ela fica exposta continuamente, porque o que eu estava dizendo que tanto depende da intensidade do som, como da quantidade de tempo que você passa exposto ao som. Então, assim, nas consultas, eu sempre procuro perguntar para a mãezinha se ela tem uma noção, porque às vezes, assim, hoje em dia a mãe trabalha, a gente pergunta mais para a babá, né? Sim, verdade. Né? Para a secretária. E nos adolescentes eu enfoco mais isso daí, enfoco tanto a questão, como você falou, dos fones, como a questão das festas também. Numa festa, você está muito empolgada, mas se mantenha distante da caixa de som, se mantenha distante do paredão, numa distância de pelo menos mais que 2 metros. Se tiver que passar mas eu tenho que ir ao banheiro, tenho que passar perto da caixa de som. Então você faça uma conchinha, né, com umas 2 mãos, assim, se protegendo, como se fosse realmente um protetor auditivo. Então, você passa rápido, vai ao local onde você precisa comprar alguma bebida, precisa ir ao toalete, alguma coisa do tipo, mas sempre se protegendo. Isso é prática que a gente pode adequar, independente de no momento eu me sentir perturbado ou não pelo som. Não, eu já sei, eu já posso, né, ter essa ação. E outra coisa também é que a gente eu vejo muito em consultório a incidência hoje em dia de trauma acústico. Porque a gente pensa que trauma acústico, né, acontece... Porque o que é o trauma acústico? Pronto, fala pra gente. Normalmente quando você é exposto a um som com quantidade alta assim, de decibéis, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, uma bomba, né, um tiro, assim, assim, que seja executado assim de forma próxima, as pessoas assim que estão por perto, elas têm a percepção, assim, principalmente do lado assim de que elas escutam, de que estão sem ouvir, ou então aquele zumbido que eu falei. E realmente isso acontece, porque a gente tem uns órgãozinhos chamados de células ciliadas, que elas ficam no ouvido interno, né, na parte sensorial. Então, esse trauma acústico, ele pode ser reversível ou não. Assim, normalmente você passa uns 2 a 3 dias com aquele zumbido, aquela sensação de plenitude, né, no ouvido, mas eu já vi vários casos de pacientes que não recuperaram ou recuperaram parcialmente a audição. Saíram completamente prejudicados, né? E jovens, né? Quem vai normalmente para show é jovem. Mais uma pergunta que me veio aqui, a gente falou um pouco de criança, falou um pouco dessa questão da juventude, que jovem todos nós somos, independente da idade, mas eu acho que é costume de todas as pessoas a gente achar que quem está na terceira idade é mais propício, tem sim essa questão da diminuição dessa audição. É fato isso, doutor, ou é só quando alguma situação acontece? Não, é fato isso, assim, porque eu sempre falo, assim, para os pacientes que procuram, até aqueles, assim, mais resistentes, que dizem assim, não, eu escuto tudo. E a família fala, não, ele não escuta não, ou então ela não escuta. Então, assim, eu sempre dou o exemplo assim, olha, o olho da gente, ele não cansa? A gente não tem, assim, lá pelos 40 anos, né, 40 e pouquinho, a gente já não tem que usar óculos, pois o ouvido também cansa. Assim, eu utilizo esse termo, né, essa analogia, cansar, porque muitas vezes a pessoa diz assim, olha, eu vou ao oftalmologista porque eu estou com a vista cansada. Então, eu procuro fazer essa metáfora, né, falando assim, o ouvido também cansa. Ele cansa quando você está não tão jovem, mas, assim, não tão jovem quanto a parte ocular, mas o ouvido também cansa, assim, por volta dos 50 anos, o ouvido já passa a cansar e eu já passo a pedir exames de rotina. E outra coisa, se a pessoa tem uma história familiar de perda auditiva com idade mais jovem, eu já começo a pedir também. É assim, importante. O que eu noto, assim, tem muita resistência, principalmente nos homens, né? Homens são muito resistentes, as mulheres, elas se preocupam muito com a saúde. E hoje em dia existem pesquisas que até em perdas auditivas leves, quanto mais precoce for o uso do aparelho auditivo, menos você perde com o tempo.
Então, um aparelho auditivo usado, mesmo uma perda leve, ela é um fator de proteção para que a perda progrida. Então, a gente volta para aquela estaca de que prevenir, né, vai ser sempre o melhor remédio para alguma coisa. A gente vai fazer mais um intervalo, rapidinho, e você que está aí nos assistindo e acompanhando, não saia. A gente volta já já, continuando hoje sobre essa questão do cuidado, da saúde e dos trabalhos feitos aqui no município de Fortaleza para se combater a poluição sonora. A gente volta já já. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. O programa Direito está de volta. Hoje a gente, aproveitando essa deixa da celebração do Dia do Silêncio neste mês de maio, data do dia 7 de maio, né, onde vem de trabalhar essa conscientização da importância do cuidado. Por que uma poluição sonora ela é prejudicial? E dentro desse contexto também a gente trabalha as atividades que o município de Fortaleza, hoje aqui representada pela AGFIS, tem nesse cuidado da fiscalização, do combate, do cuidado com o cidadão aqui do município de Fortaleza. Eu faço uma pergunta agora, eu gostaria que as duas, né, tanto Nádia como a doutora Emanuele, elas pudessem dar a sua visão, porque além de terem a sua representatividade profissional aqui, nós todas somos cidadãos, né? Então, assim, cidadãos de Fortaleza, e eu acho que vale sim a gente destacar e ouvir a opinião de vocês. A gente tem no município de Fortaleza 2 leis bem conhecidas, a lei do silêncio, como a gente vem bem tratada, a lei do paredão, que foi amplamente discutida e debatida e a sociedade sabe. Então, de que maneira, né, vocês veem essa iniciativa? Porque isso vem fortalecer as necessidades de se controlar no município de Fortaleza esse tipo de prática. Sim, é importante a legislação para a gente ter regras, né, e ter limites, acima de tudo. O município não quer que você, né, não faça festas ou que você não tenha o seu paredão porque você gosta, né, desse equipamento. Não é isso que ele quer. O município ele quer só regrar o uso, né, do som para que você não perturbe o sossego alheio e nem cause prejuízos ao meio ambiente e à população em geral. Então, a lei ela é importante para isso, para que a gente tenha limites e regras de uso desses tipos de equipamentos e não acabe prejudicando a população de forma geral com o uso indiscriminado deles. A falta de respeito com o próximo também, Exatamente. né? Exatamente. Doutora Emanuele, na sua visão, não só como especialista, né, no cuidado, ainda mais como cidadã também. E eu acho muito importante essas leis, porque hoje em dia a gente trabalha bem mais na prevenção, não é? Assim, aquela história do que eu falei no começo, né, do programa, sobre pessoas que perdiam a audição sem fiscalização nenhuma por conta do trabalho, hoje em dia isso é um absurdo, não se admite mais. Então, hoje em dia a gente tem que partir para a prevenção, acho que em todos os aspectos. Então, eu fico imaginando, se não houvesse uma lei, aquelas pessoas que moram perto de barzinhos, ou aquelas pessoas que moram perto de casas de show, pelo amor de Deus, como é que ia ficar a audição desse povo quando mais velho, né? Verdade. Se você é mais velho, você já de praxe, você perde a audição, quanto mais uma pessoa dessas que vive exposta, por exemplo, todo final de semana a umas 6 horas de contínuas de não sei quantos decibéis. Exato. Então, isso daí, assim, do ponto de vista de saúde, isso para mim, inadmissível. E a gente falando em prevenção, a gente tinha falado, né, que hoje em dia, eu acho que as próximas gerações serão gerações que vão perder a audição bem mais cedo do que a geração passada. Aliás, essa geração agora, esses adolescentes agora. Por quê? Por conta de exposição a som, não é? De diversas formas, como eu te falei, exposição a som.
utilizando em festa, exposição a som, utilizando o simples fone de ouvido, exposição a som usando o computador, exposição a som, você usando a sua própria TV, porque a pessoa se importa, tem aqueles jogos interativos. Até o som da voz, né? Até o som da voz que eu tinha falado, assim, as pessoas empolgadas assim, numa mesa, isso vai depender assim, da regularidade. Um choro de bebê? Um choro de bebê, só um choro de bebê, aquele chorozinho brando, uns 40 decibéis já. Imagine um choro maior. Então, eu acho que essa geração agora, né, que está com os adolescentes de agora, até os 20 anos, eles vão ter perdas auditivas bem mais precocemente do que a geração, assim, do que a minha geração, por exemplo. E uma coisa importante é que uma vez a pessoa tendo perda auditiva, ela tem que colocar na cabeça de que ela tem que fazer visitas regularmente ao otorrino. Vai ser rotina dela. Vai ser rotina dela, ela vai se comportar, assim, digamos assim, não é uma coisa tão grave, mas ela vai se comportar como diabético, que tem que ir sempre ao endócrino, ela vai se comportar como hipertenso também, que tem sempre que ir ao cardio. Então, uma vez você já tendo perda auditiva, você tem que se preparar para você, como é que você vai conduzir essa perda. E a melhor forma de você conduzir é você saber como ela está, pelo menos anualmente. Quais são os exames básicos ou iniciais que se indica serem feitos, doutora? O exame inicial é conhecido como audiometria. Sim. Onde a gente faz 3 exames, né? São 3 exames de praxe numa mesma audiometria. Então, não é aquela audiometria de triagem que fazem antes de começar o trabalho, durante o trabalho ou no ato da demissão, não. É uma audiometria onde são avaliados mais pontos. Então, esse é o exame principal para verificar a perda auditiva. E de acordo com o resultado, alguns outros podem ser solicitados, né? O pois tratamento esse já é o exame de praxe. De praxe. Assim, os outros, se você tiver perda, a gente vai tentar ver as causas, né, dessa perda. Então, de praxe é esse mesmo. Para se orientar. Nádia, eu acho bacana a gente deixar bem, já que a gente está citando e falando dessas 2 importantes leis aqui no município de Fortaleza, que é a Lei do Silêncio, né, que foi modificada no final de 2017, foi uma proposta amplamente debatida aqui no município de Fortaleza, na Câmara Municipal, iniciativa do vereador Dr. Heron Moreira, né? Como também tem a Lei do Paredão, de iniciativa do vereador Guilherme. Vamos só explicar um pouquinho para que as pessoas entendam. As duas têm relações, né? Mas cada uma tem o seu ponto específico de ação. Fala pra gente. Isso, a Lei do Silêncio, ela é aplicável tanto a máquinas... ampla, né? Isso, ela é mais ampla, aplicável a máquinas, motores, compressores, aplicada a estabelecimentos comerciais que utilizam equipamentos sonoros, né, aquelas casas de shows, e também a residências, né? Então, ela é mais ampla, fala mais de todos os tipos de ruídos que você pode emitir. Já a Lei do Paredão, ela é específica para proibir o uso, né, do paredão, como a gente já conversou aqui, com o porta-mala aberto ou semiaberto em logradouros públicos, em geral, né? Então, tem essa diferença. As 2 leis são bem rigorosas, né? Apesar das modificações feitas na Lei de Silêncio, ela continua muito rigorosa. E tanto que prevê a apreensão de equipamento, assim como a Lei do Paredão prevê, e multas altíssimas, que variam aí de 500 até 20 mil reais, né? Então, vai depender aí dos antecedentes, da capacidade econômica do infrator, do porte da atividade sonora. Então, quanto mais decibéis você emitir, maior vai ser a sua multa. E aí, a Lei do Paredão, ela já tem uma multa aí de aproximadamente pouco mais de R$ 1.200, mas também é feita a apreensão imediata do equipamento. E de que maneira a sociedade que queira conhecer mais o trabalho ou se informar do que é correto, do que não é, de alguma perturbação que ela esteja vivenciando, quer saber se ela tem o direito de questionar ou de reclamar, de que maneira é que essa pessoa pode agir, Nádia? Qual a orientação que a gente dá? A orientação é de que se você se sentir perturbado, né, com o uso desses equipamentos sonoros, inclusive do paredão, você pode fazer a denúncia para a GFIS através do canal de atendimento telefônico 156. A gente tem o aplicativo Fiscalize Fortaleza e tem também o site de denúncia,
que é o denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. Então, temos 3 canais de atendimento. Além disso, é importante dizer que a gente faz um trabalho em parceria com a Secretaria de Segurança e com o apoio da Guarda Municipal. Então, também as denúncias realizadas ao 190 também são atendidas pela AGFIS, junto com a polícia. Aproveitando até para esclarecer, aquele Disque Silêncio ainda funciona? O Disque Silêncio hoje é a central, nossa central, é a central 56. de vocês, né? Isso. Então, pronto. A gente está chegando ao final do programa, né? E eu gostaria agora que nesse momento vocês fizessem as considerações finais. A gente misturou aqui, como eu bem falei no começo, essa preocupação do cuidado com a saúde, o que é que se caracteriza, de que forma pode se prevenir, como também o trabalho que é feito no município. A gente agradece em saber, né, que por mais que ainda existam pessoas que persistem nos seus erros, mas a sociedade ela está sim mais consciente a cada dia. Então, façam suas considerações finais. Desde já agradeço o nome de toda a nossa equipe e a participação de vocês. Doutora Emanuele, por favor. Desde já eu quero agradecer, né, a participação. Muito aconchegante o ambiente aqui, chega a ser até divertido, né? E também muito importante essa iniciativa, né, da gente falar assim, sobre a audição e sobre essas leis que não são de conhecimento geral. E o que eu quero deixar de consideração final é que antigamente não se preocupava tanto com a audição, assim, você desleixava mais. E hoje em dia, com a longevidade, né, aumentando, então as pessoas estão ficando cada vez mais preocupadas, porque não é interessante você chegar, assim, a expectativa de vida aumenta, então não é interessante você chegar, assim, aos seus 80 anos com isolamento social, porque não escuta direito. Ou só buscar o médico quando tiver um problema, né? Ou só buscar o médico quando tiver um problema. Então, assim, já passou dos 50 anos, sempre procurar, assim, de praxe, mesmo que você ache, assim, olha, minha audição é maravilhosa, então vamos sempre procurar o otorrino. E se você se expõe ao ruído, mesmo que não seja de forma trabalhista, né, que não seja no trabalho, assim, eu tenho um paciente que agora ele é consciente, né? Tenho mais de um paciente que dizia assim, olha, eu frequentava todas as micaretas que você possa imaginar. E ela vive lá, no consultório. E tem perda auditiva. É uma pessoa que ela está lá, assim, de 6 em 6 meses, porque ela tem consciência de que ela passou a adolescência dela e o início da vida adulta aí nos paredões da vida. Nessas práticas, né? Que as consequências... Nos paredões da vida. Então, assim, saúde auditiva é importante, porque ela não causa só perda auditiva em si. Como eu disse, assim, ela pode causar zumbido, ela pode causar tontura, ela pode causar até náusea. Né? E às vezes, como as pessoas passam e não sabem. Né? Então, assim, como existe uma gama de sinais e sintomas, então é importante, assim, se você acha que se expõe muito ao ruído, mais do que o necessário, você procurar o especialista, né? Coloque na sua lista de avaliações médicas, né? Coloque na sua lista de avaliações anuais. É verdade. Nádia, por favor. Queria agradecer o espaço mais uma vez, né? E deixar aqui a importância, né, dessa conversa, para conscientizar e informar também a população de maneira geral da importância da legislação do município, né, de prevenir aí de combater, né, o prejuízo aí à saúde que o ruído pode trazer, também ao sossego, e falar da importância da fiscalização que está nas ruas para fazer a lei ser aplicada, né? Então, é uma junção aí da legislação com a fiscalização, mas sempre em prol de um bem-estar da população de maneira geral, e a importância também de você ter essa consciência, utilizar o som, respeitar a legislação, né, os limites. Eles não estão aí por acaso, baseado realmente em estudos. A Organização Mundial de Saúde fez estudos para saber qual o limiar ali que nosso ouvido pode absorver, né? Então, é importante essa conscientização da população e saber que a lei ela foi feita realmente pensando na população. A qualidade de vida no geral, né, Nádia? Exato. E saber que a fiscalização também ela é importante para isso, né? Para que ela resguarde o seu direito de ter o seu sossego e a sua saúde e o meio ambiente respeitado. É verdade.
Obrigada pela participação de vocês, Nádia, mais uma vez, doutora Emanuele, volte sempre. A gente espera em outro momento continuar conversando e eu posso dizer para você que mais um objetivo, né, alcançado, mais uma proposta cumprida. Hoje no espaço a gente volta a falar da lei do paredão, da lei do silêncio, aqui no município de Fortaleza, mas procurando trazer nesse contexto os trabalhos e a preocupação com a saúde. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia, mas o programa É Direito, é esse nosso espaço, esse nosso encontro semanal, onde a gente procura debater, através de um bom bate-papo, os assuntos relacionados com as leis, principalmente aqui do município de Fortaleza. Eu agradeço a sua companhia, a gente vai ficando por aqui, mas não esqueça, o programa É Direito está no ar inédito, toda sexta-feira aqui na TV Fortaleza, às 8h40 da manhã. E não esqueça, porque se é direito, você deve cobrar. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.